Olá, tudo bem? Eu sou Gabriela Brasil, consultora de organização, e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre procrastinação. Então, se você se considera um procrastinador, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te dar 3 dicas do que eu faço no meu dia a dia, de coisas, de atividades que eu faço no meu dia a dia, para poder procrastinar menos. E lógico, gente, eu sei que tem muita gente que procrastina, eu também procrastino, não é à toa que eu tô dando essas dicas para vocês, são dicas que de fato eu tenho que trabalhar todos os dias para poder produzir mais e procrastinar menos, tá? Eu fiz um post no blog esses dias sobre procrastinação, esse post no blog deu um retorno legal, então eu resolvi trazer esse conteúdo aqui pro canal do YouTube também. A primeira coisa que você precisa entender sobre o processo de procrastinação é por que você está procrastinando. Existem várias razões que levam a gente a procrastinar, seja o celular chamando a atenção, as redes sociais, o sofá, a cama, a televisão, são várias coisas que levam a gente a procrastinar. Aquela tarefa que é chata ou não é divertida, né? Aquele material que, o prazo é lá na frente, então eu não vou fazer agora. São várias razões que levam a gente a procrastinar e você precisa entender, primeiro de tudo, o que está te fazendo procrastinar. No meu caso, muitas vezes é o perfeccionismo que me impede de criar materiais, que me impede de produzir, que fica me levando a procrastinar. Muitas vezes eu fico pensando assim, poxa, esse não é o melhor que eu posso fazer. Então, às vezes, eu nem começo a fazer, eu já congelo no início e já procrastino com medo daquele resultado. Mas eu já comentei isso aqui com vocês, né? Feito é melhor do que perfeito. Então não deixa que o perfeccionismo te congele. Saiba disso, perceba que é isso que está te incomodando e lute contra esse processo da procrastinação. E também, gente, porque muitas vezes no processo da procrastinação você acaba não curtindo nem o que você está fazendo e nem o que você deveria estar fazendo. Eu vou dar um exemplo para vocês em relação a isso. Muitas vezes quando eu estou procrastinando, né, eu vou direto ver um filme no Netflix. Só que quando eu tô vendo esse filme no Netflix, a minha cabeça fica pensando assim, você poderia estar fazendo aquilo, você deveria estar fazendo aquela coisa. Então eu não consigo nem curtir 100% aquele filme no Netflix e nem consigo trabalhar naquele material. Ou seja, eu não tô envolvida nem no filme e nem no processo de criação que eu estou fazendo. Vale a pena isso? Você tem que viver os seus momentos, o seu presente intensamente. Então eu não estou vivendo nem o filme e nem o processo criativo. É isso que a procrastinação faz com você. Então entenda o que está te levando a procrastinar. Esse é o primeiro passo, esse reconhecimento para que você possa trabalhar diretamente em cima disso. E muitas vezes você vai encontrar tarefas que são chatas mesmo, tarefas que não são divertidas de fazer, mas que você precisa entregar para o seu trabalho, para a sua faculdade, na sua vida, as tarefas da sua casa que você precisa fazer, senão elas vão chegar em um prazo determinado e aquilo vai se tornar urgente, vai gerar estresse, vai gerar incômodo, vai te fazer perder o sono. Vale a pena? Não vale a pena. Então é fundamental que você reconheça o porquê que você está procrastinando para poder trabalhar melhor nesse processo, tá? Eu vou te dar 3 dicas que eu uso no meu dia a dia, que eu faço diariamente para poder procrastinar menos. A primeira delas, claro, é organização. Sem organização fica muito difícil mesmo de saber qual é o próximo passo, o que é necessário fazer. E, gente, ter um calendário é fundamental, é essencial. E se você não tem um calendário ainda, por favor, consiga um calendário, tá? Calendário é fundamental e você precisa dele para poder ter suas tarefas organizadas. Para poder inserir prazos, para poder inserir demandas compromissos que você tem, tá? É fundamental ter um calendário, é fundamental ter um local para anotar as coisas que você precisa entregar. E se você não colocou uma data para aquilo acontecer, uma data para aquilo ser entregue, desculpa, mas você ainda não se comprometeu com aquela tarefa, você ainda não se comprometeu com aquele resultado. Quando você anota no papel, quando você dá uma data para aquilo acontecer, quando você de fato coloca ali que no dia 10 de dezembro você precisa entregar aquele material passa a acontecer. Então organize, coloque suas demandas como uma data e de fato se atenha àquela data. O prazo está muito lá na frente. Olha que bacana quando você consegue fazer uma coisa antes, para que na hora que esteja perto de você entregar aquele resultado, você já tenha o material pronto.
tá? Então a primeira coisa que você precisa fazer é organizar, dar um lugar para suas coisas morarem, colocar uma data, colocar um prazo, estipular metas para que você possa trabalhar melhor nas suas metas, tá? E muitas vezes quando você vai começar um processo, as pessoas têm dificuldade de entender qual é o próximo passo. Quando você organiza, quando você tem uma lista dos passos que você precisa fazer, você não precisa mais ficar se perguntando, e agora, o que eu vou fazer? E agora, o que eu vou fazer? Você vai olhar na lista e vai ver o próximo passo e você estará apto a executar mais e procrastinar menos. Então, primeira coisa, arrume um calendário, organize os seus compromissos, organize os seus prazos e organize as suas tarefas para que você possa produzir mais e pensar menos nesse próximo passo e apenas executar. A segunda coisa muito importante para você combater a procrastinação, e isso é uma dica que eu falo muito para os meus clientes, para as pessoas que convivem comigo, é o seguinte: compartilhe os seus projetos com os outros, faça com que os outros saibam do projeto que você está fazendo. Então o que acontece? Se eu falar para uma amiga minha que na semana que vem vai sair um vídeo sobre procrastinação no meu canal do YouTube, e na semana que vem esse vídeo não estiver no YouTube, ela vai me perguntar: e aí, Gabi, cadê aquele vídeo que você falou que ia sair sobre procrastinação no YouTube? Se eu não tiver feito aquele material, eu vou ficar envergonhada, eu vou ficar me perguntando, não sei, cadê? E aí, isso vai me deixar envergonhada, eu vou ficar sem saber o que responder para minha amiga. Então, muitas vezes, quando você compartilha os seus projetos, quando você diz o que você está fazendo, tem uma certa pressãozinha ali que te leva a, de fato, obter aquele resultado. Então, compartilhe os seus projetos com as pessoas que você convive. Você pode até postar no Facebook ou falar com seus familiares, com seu marido, com a sua esposa. Compartilhe os projetos e deixe com que as pessoas deem esse feedback para você. É legal quando você compartilha porque você sente que esse retorno social faz com que você produza mais, e muitas vezes esse retorno social te traz críticas positivas, te traz informações, te traz inspiração que te leva e traz uma motivação que te leva a produzir mais. E a terceira coisa que é fundamental para você combater a procrastinação e que para mim pessoalmente funciona demais é: tenha paciência com você mesmo. Muitas vezes você não vai de fato conseguir produzir por 5 horas diárias, você não vai conseguir produzir por 6 horas diárias. Todo mundo tem um tempo, todo mundo tem um limite. Então, coloque o seu limite. Se você for daquele tipo de pessoa que consegue produzir 1 hora no dia, 2 horas no dia, se atenha ao seu limite, tenha paciência. Terá algumas vezes que você vai chegar cansado em casa mesmo e não vai conseguir estudar. Vão ter algumas outras vezes que aconteceu coisas no seu dia a dia e você não terá energia suficiente para produzir aquele material. Tenha paciência com você mesmo, perdoe a sua falta de energia para poder fazer determinadas situações, para poder criar determinado material. Isso é fundamental. Se você passa a ter raiva da sua falta de energia, da sua falta de motivação para fazer as coisas, isso te congela e você mesmo está auto-sabotando o seu processo. Tenha paciência com você mesmo, faça com que a cada dia você produza um pouquinho. E se você tem dificuldade de se concentrar para fazer determinada tarefa, use o Pomodoro. É só baixar um aplicativo no seu celular e o Pomodoro vai te orientar a trabalhar em intervalos de 25 minutos. É muito bacana, funciona para muita gente. Eu uso todos os dias e eu não sei o que seria de mim sem o Pomodoro. Então, galera, vamos lá. Como vencer a procrastinação no dia a dia? Primeira coisa, tenha um calendário, um local para colocar os seus prazos, os seus compromissos e de fato ver o local onde estará ali o prazo das suas coisas acontecerem. Porque quando você coloca no papel, você está criando um compromisso com você mesmo, um compromisso com aquele projeto, um prazo para aquilo de fato ter vida, um fato para aquilo acontecer, tá? Segunda coisa que você precisa, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você convive, marido, esposa, os seus projetos e veja como esse retorno social pode ser positivo. E a terceira coisa, tenha paciência com você mesmo. Todos nós procrastinamos, isso é uma coisa que acontece com todo mundo, muitas vezes uma frequência muito maior do que a gente gostaria. Então é fundamental que você tenha paciência e persista, não desista dos seus projetos, persista nos seus projetos e bola pra frente, não deixa a procrastinação te pegar. Se você quiser saber mais, vai lá no blog que vai encontrar o texto completo, eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá? Então um beijo, até o próximo vídeo.